comentar alguma coisa que foi ministrado ontem, assim, que te chamou a atenção. Eu lembro que alguém comentou, né, que não havia pensado ainda na igreja sobre essa perspectiva. Legal, né, ouvir isso. Então, tá gerando reflexão, né? E é essa a ideia mesmo, porque às vezes, gente, a gente acostumou tanto, né, a, a conceituar a igreja, a ter uma visão a respeito de igreja, que a gente não para pensar no que de fato a gente se tornou ao longo do tempo, né? E quando você não sabe os ajustes que precisam ser feitos, você não faz, né? Então, quando eu tenho claridade do que fazer, né? A consciência de que alguma coisa se equivocou, se deslocou, né? Do lugar que Deus um dia colocou, aquilo que Deus em Cristo idealizou para a sua igreja, a gente tem dificuldade. Se alguém tiver, a partir do que a gente conversou ontem, né? Então, quem esteve com a gente aí ontem, se quiser comentar alguma coisa que te chamou a atenção, eu vou abrir esse espaço aí para você ter 2 minutinhos para você falar. Ninguém quer comentar, gente? A gente está com 20 pessoas aí. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, querido, pode fazer. É o espaço também, né, gente? Bom, essa camisa aí, rapaz, me intimida, hein? Não, tá. É porque ontem o senhor estava falando, né, que a igreja não é estrutural, somos nós reunidos, né? Nós somos o templo, somos reunidos, então não é estrutural. E que as pessoas têm, cada um tem um pensamento diferente, um modo de viver diferente. Mas eu fiquei pensando assim, e como que fica a gente falar com as pessoas que a igreja tem uma visão de uma liderança, né? Vamos botar assim a nossa, que é o bispo, que essas pessoas têm que seguir essa visão da igreja, sendo que ela possa ter seu pensamento próprio, a sua ideia própria. Como que a gente faz com isso? Então, vamos pensar, eu vou responder essa sua pergunta em 2 perspectivas. Primeiro é o seguinte, a igreja que se reúne comunitariamente, ela tem muito mais nuances sociológicas, de sociabilização, de organização, do que qualquer outra coisa. Então, nessa perspectiva, é uma escolha mesmo, né? Por exemplo, eu me adapto com a forma do bispo e a sua família ministerial, né, que são os pastores, olham a igreja, organizam a igreja. Então, é escolha mesmo, tá? Então, nós somos, às vezes, indagados por que existem tantas igrejas evangélicas, né? Eu acho que a gente extrapolou, né? A gente tem demais, deveria ter menos. Mas, ok. E uma das respostas que eu sempre dou, Carlos, é o seguinte, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando num aspecto de organização, sociológico, né? Ou seja, como nós nos organizamos. Exemplo, né? A nossa igreja tem costumes, né, litúrgicos, por exemplo. A gente segue mais ou menos um roteiro, e não quer dizer que é fechado, né? E o bispo tem deixado isso muito claro, cada vez mais a gente está crescendo nesse entendimento da diversidade de quem somos. E também de como a gente administra. Então, é uma escolha. Eu vou poder escolher administrativamente, né, a igreja que eu vou participar, ok? Isso é um aspecto. O outro aspecto é que eu sou imitador de quem imita Jesus. Então, a igreja em que você faz parte, ou qualquer outra denominação, pode ser que a gente tenha aqui pessoas de outras denominações. Então, nós vamos imitar, o próprio apóstolo Paulo disse isso, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o exercício de cada discípulo de Jesus, e aí é importante a maturidade, né? Você crescer nisso, né? A gente criou uma barreira muito grande em relação ao exame das escrituras, né? Por cultura, né? A gente diz assim, eu não gosto de ler,
Eu não gosto eu gosto das coisas mais práticas, eu não sou muito de reflexão. A gente acaba declarando isso e criando barreiras. É evidente que a cultura não nos favorece nesse aspecto, mas eu preciso entender que há uma necessidade de eu parar para refletir, né? Examinar as escrituras. Né? Por mais que isso não seja a minha característica pessoal, por mais que eu não tenha vindo de um berço que me motivou a isso, mas as escrituras, elas me incentivam a examinar, sabe? A ler as escrituras, a ter nela o meu espelho, a ouvir pessoas. E eu não estou falando de escolaridade não, tá, gente? Não precisa você ter uma escolaridade de nível superior para você entender as escrituras, mas você ter um coração aberto para entender. Então, veja, eu vou seguir as orientações, no caso, né, que você citou, do nosso bispo, e graças a Deus a gente percebe que ele está alinhado com a palavra de Deus. Agora, o dia que eu perceber que há um desalinhamento, né, doutrinário, naquilo que é fundamental, tá, gente? Escute bem. Porque nós precisamos fazer uma distinção. Aquilo que é fundamental e aquilo que é trivial. Ok? Nós discordamos nas trivialidades, ou seja, naquilo que é comum, aquilo que não tem fundamento, que não é tão importante assim, né? E a gente falou um pouquinho ontem. Os meus gostos, né? O meu jeito de ministrar, e aí nós somos diferentes. Por exemplo, na igreja de Jacarepaguá e na maioria das outras igrejas, cada pastor tem uma característica, e tudo bem, ué. Na minha visão, isso é extremamente saudável. Não precisa as pessoas serem iguais umas das outras, né? Não precisa fazer do mesmo jeito que, seja quem for, né? O líder que for. Eu não preciso fazer exatamente como o bispo faz, né? Por quê? Porque ele tem uma característica, por exemplo. Agora, eu participo numa mesma comunidade. Então, naquilo que é fundamental, tem que ter concordância com a liderança, né? Eu costumo falar em relação a isso, estou esticando um pouquinho mais a resposta, né? Deveria ser mais sucinto, mas isso me chama a atenção. Gente, todos nós, em alguns aspectos, discordamos. A questão é, a discordância que você tem em relação à igreja local, se dá no aspecto trivial ou se dá no aspecto que é fundamental? Bom, você então descobriu que você discorda naquilo que é fundamental. E naquilo que é fundamental, essa discordância, você dá conta de reter ela para você ou você tem que comunicar para outras pessoas? Eu não sei se eu me fiz entender aqui. Se sua discordância é trivial, tudo bem, problema nenhum. Se a tua discordância está no campo do fundamental, aí você precisa fazer uma pergunta a você mesmo. Essa minha discordância em relação ao que é fundamento, eu dou conta de reservá-la para mim ou eu tenho que comunicar a outras pessoas? Se você chegou à conclusão que a sua discordância é no fundamental, mas que você dá conta de guardar para você, tudo bem, você pode conviver em uma mesma comunidade, mesmo tendo aspectos de pensamentos um tanto diferentes da sua liderança. Por quê? Porque você discorda e nós temos o direito de discordar, nós somos seres humanos e tudo bem. Só que você não tem a necessidade de ministrar, né? Agora, você percebeu que discorda no fundamental e você tem necessidade de falar. Aí tem um problema. Por quê? Porque você está numa mesma comunidade. Então, pode ser que se você tem a necessidade de comunicar uma discordância, porque você não dá conta de guardar só para você, né? Não está no campo da subjetividade, mas você entende que precisa estar no campo da coletividade, aí então talvez seja o caso de você pensar em mudar para uma outra comunidade ou aproximar-se do pastor ou da liderança de ensino da igreja para tentar resolver. Não havendo solução na sua discordância, talvez seja importante que você busque uma comunidade para você vivenciar as suas experiências, as suas convicções. Senão, vai ser um problema para você, vai ser um problema que o pastor, líder da igreja, vai estar ensinando algo do altar de maneira constante, doutrinária para a igreja,
e você, nos bastidores, vai estar discordando da fala dele. Isso não é saudável, né? E aqui não está no campo de quem está certo e quem está errado, sabe, gente? Porque a gente tem, sobre o mesmo tema, muitas interpretações. Aí eu te pergunto, quem está certo e quem está errado? Exemplo, o Espírito Santo. Existem pessoas que são cessacionistas, que a gente chama na teologia. O que são as pessoas cessacionistas? Eles acreditam que os dons espirituais cessaram no período apostólico. Não existe mais a ação de prodígios e milagres. Inclusive, não existe a nomenclatura apóstolo, né? O apóstolo ficou lá quando o último apóstolo faleceu, foi João, né? O apóstolo mais, o caçula dos apóstolos, que morre lá no finalzinho do ano 100. Então, veja, a gente tem que pensar a respeito disso. Então, não tem nenhum problema, desde que você tenha esse entendimento. Foi grande demais a pergunta, gente. Você tem liberdade dentro do... O pastor está dando uma travada aí no seu vídeo, hein? No meu vídeo? Travou 2 vezes. Já ontem também travou, mas hoje já travou 2 vezes. Tá. Se for constante, vocês me falam, tá, gente? Que eu vejo aqui, para mim aqui, eu estou conseguindo, não tá aparecendo para mim nenhum travamento, nada assim, não. Mas vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa vocês sinalizem para mim, ok? Alguém mais tem alguma pergunta em relação ao que nós falamos ontem? Igreja corpo, igreja família, né? Ok, gente. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Já até começamos, né? Mas vamos começar o tema de hoje. Vamos orar. Paizinho, obrigado, Deus, por nos reunirmos como família. O teu maior prazer, Deus, é ver a família reunida em torno da mesa. Nós somos teus filhos, o Senhor é o grande líder desta família. Nos submetemos à tua vontade, Deus, e queremos muito a sua instrução. Abra nossos olhos, desobstrua os nossos ouvidos, renove a nossa mente, Senhor, para entendermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Gente, a aula de hoje é sobre caráter antes da função. A gente está falando de maturidade da igreja, né? Essa igreja que é família, essa igreja que é hospital, essa igreja que precisa aprender a conviver com as diferenças, né? E com as doenças uns dos outros e servirmos como suporte, foi o bate-papo de ontem. Mas hoje a gente quer falar dessa igreja que é desafiada a viver um caráter segundo aquilo que Deus propõe. Eu quero começar com uma leitura bíblica para a gente ser a base do que a gente vai conversar, tá? Eu continuo ainda lendo Efésios, capítulo 4, mas agora eu vou um pouquinho à frente, ler a partir do versículo 25, ok? Efésios, carta de Paulo à igreja que está edificada em Éfeso, o povo chamado os Efésios, o capítulo 4, versículo 25. Diz assim, gente: por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, o que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Versículo 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou
em Cristo. Esse texto é lindo, né? Esse texto é desafiador. Eu queria que você pensasse o que é comum nesse texto aqui, gente. Qual a finalidade desses ajustes aqui? Eu não sei se você consegue perceber, logo que li, percebi de imediato, né? Qual é a finalidade de todas essas instruções? Qual é o caminho final? Onde o apóstolo quer chegar com todas essas instruções? Será que ele queria apenas, ok, a Patrícia disse aqui, caráter de Cristo? Tem a ver. Mas tem uma outra palavrinha que parece identificar mais o que o apóstolo queria tratar nesse texto. Qual era o objetivo dele? Aonde ele queria chegar? Né? Quando ele começa a dar instruções de comportamento aqui, né? São comportamentos, mas tem uma finalidade. Alguém tem aí coragem de opinar? Pode falar, gente. Opa! Ser verdadeiro com o próximo. Não dá oportunidade às artimanhas do diabo. Ok. Perdão. Ok. Ser verdadeiro com o próximo. Então, gente, ok. Né? Tudo que vocês disseram aqui é a verdade mesmo, né? Agora, essa palavrinha que vocês usaram aí é ser verdadeiro com o próximo, né? Abandonar a velha criatura e viver com honestidade. Tudo o que é instruído aqui tem um objetivo: eu ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pode observar. O tempo todo o texto está dizendo aqui. Por isso, abandonar, admitir e falar a verdade ao seu próximo. Qual a finalidade? Falar a verdade ao próximo. Por quê? Porque a mentira pode magoar, ferir. Mentira sinaliza para traição. Você pode ler aqui todas essas, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, né? Mas não pequeis. Por quê? Eu posso ter raiva, né? Eu posso me sentir magoado. E quem é que não, em algum momento, em alguma discordância, né? Com alguém na vivência da igreja, já que é o nosso tema principal aqui, né? Como sermos uma igreja madura, segundo o coração de Deus, né? Como sermos essa igreja que agrada a Deus. Então, a gente vai observar que todos esses ajustes não têm outra finalidade, a não ser abençoar nosso irmão. Não falar mal, não ser injurioso, como diz aqui esse texto nessa tradução. Não ser malicioso. Isso significa olhar para o meu próximo. Então, gente, Paulo aqui não quis tratar de regra pela regra. Ele quis fazer com que eu e você entendamos por que não fazemos algumas coisas. Quando a gente fala assim, não, porque a maior mensagem do evangelho é amor. Ok? Tá certinho, nada de errado. Amar a Deus é amar ao próximo. Mas vamos desdobrar isso. E parece que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, né? Então, veja, irmãos, quando nós falamos de caráter, nós estamos falando do conjunto. Olha só. Caráter, ele é o conjunto dos traços morais, éticos e psicológicos que definem o modo de agir de um indivíduo. Ou seja, a forma com que você encara a moral, a forma com que você encara a ética e como você absorve isso psicologicamente diz respeito ao teu caráter. Mas eu preciso desdobrar isso, né? A gente está numa aula, então não posso jogar isso sem desdobrar o que eu estou dizendo. O que é moral, gente? Moral, veja só, moral refere-se a normas e costumes praticados por uma sociedade. E ela pode mudar, ok, gente? O que é um costume
para uma sociedade, pode não ser para outra sociedade. Tem pessoas de vários locais, né, do mundo. E aí, vamos chamar isso de pecado, né? Pelo menos na perspectiva humana. Entenda o que eu estou falando. Na perspectiva humana, o que nós chamamos de pecado, eles não chamam de pecado, porque eles só olham na perspectiva moral. Moral é o conjunto de normas. Aquela sociedade normatizou isso. E ética, gente? Ética é a reflexão que eu faço sobre as regras. Deixa eu falar diferente. Ou pelo menos deixa eu falar com mais ênfase. Se a moral é o conjunto das normas que uma sociedade aplica para si, o que é a ética? A ética é a reflexão dessa moral. Ou seja, eu vou me perguntando os porquês dessa moral. Por que eles acham isso errado? Ou por que eles acham isso certo? Né? Entende? Aí, se caráter é o conjunto dessas coisas, como eu vou avaliar o que é certo e errado? Se eu entender que moral, cada sociedade tem uma, qual é o critério que eu tenho? E veja, se a ética é o critério que eu tenho de analisar se aquela moral é de fato válida, a moral, se ela não for baseada na palavra de Deus, ela também será subjetiva. Você já deve ter ouvido falar de ética cristã. Tem a ética na medicina, né? Tem a ética do trabalho, seja em qualquer função que você... A ética do advogado, a ética do médico, e tem a ética cristã. O que é a ética mesmo, gente? É a reflexão que eu faço das normas. Então, se a sociedade brasileira ela diz que determinados comportamentos são legítimos, qual é o critério que eu, cristão, tenho para avaliar o que essa sociedade diz que é normal? A ética cristã. E a ética cristã está baseada no quê? Na palavra de Deus. Entende? Então, como eu vou analisar a moral dessa sociedade? A partir da minha reflexão cristã. Tá? Esse entendimento, eu acho que faz toda a diferença. Quando você começa a pensar que não é porque uma pessoa diz que é correto, é correto. E aí nós precisamos avaliar o seguinte, gente. Primeira coisa, quando o homem pecou, o que aconteceu? A imagem do homem, que era perfeita, o homem tinha contato com Deus e perfeito entendimento da vontade do Pai. Amém, gente? Participa aí pelo menos dando um ok, uma mãozinha para o alto, para eu entender que você está interagindo, está ligado isso, ligadão comigo. Então, o homem pecou e a imagem do perfeito foi distorcida. Ok? E não apenas distorcida, a plenitude foi perdida, a nossa capacidade de refletirmos sobre o que é certo e o que é errado. Ou seja, a nossa ética, por causa do pecado, foi afetada. Por que a sociedade não consegue ver pecado naquilo que nós vemos como pecado? Por que a sociedade não consegue ver erro naquilo que nós claramente estamos vendo como um desvio do projeto de Deus para a vida da humanidade? Porque eles perderam a capacidade de entender na perspectiva de Jesus. Então, como eu recupero isso? Eu estou só falando de forma diferente aquilo que você já sabe. Nós recuperamos isso quando recebemos Cristo como nosso Salvador. Ou seja, o acesso, o contato, ele foi reestabelecido. Nós recuperamos isso. Agora, isso precisa ser alimentado, cultivado. Então, para que o meu caráter, entenda só, vou repetir, só para que isso fique fixo no nosso coração. A gente está falando de caráter antes da função.
E eu não quis simplificar porque a gente está falando, a gente está numa aula, né, gente? Então, eu quero trazer uma reflexão para a gente entender, não apenas naquilo que é corriqueiro, mas no fundamento. Então, veja, se caráter é o conjunto da moral, o conjunto da ética e dos conceitos psicológicos, ou seja, é aquilo que eu admito como norma, e é a minha capacidade de avaliar essa norma ética, e a minha capacidade de absorver psicologicamente. Se tudo isso é o meu caráter, e eu sou desafiado pelo Evangelho a viver o caráter moldado por Cristo, eu tenho que entender que as áreas que precisam ser cuidadas na minha vida Deus, abra meus olhos a fim de que eu compreenda na sua perspectiva. Não é só dizer está certo e errado. Gente, a minha geração, eu tenho 53 anos, e é possível que a gente tenha pessoas com menos idade, com mais idade aqui. Nós, quando aceitamos Jesus, nós aceitávamos as coisas muito de pronto. Eu não sei se era uma inocência, mas, assim, eu acho que a gente estava, a minha geração, pelo menos, eu posso falar da minha experiência, né? Talvez não seja a experiência de todos, mas a gente recebia sem indagar. A nova geração não recebe sem indagar. Por quê? Porque ela foi estimulada desde muito cedo a fazer perguntas. E se eu, como um discípulo de Jesus, não tiver essa base, eu vou ter dificuldade de responder por que é que eu tenho, né? A Mariana Vargas está dizendo aqui, né? É verdade, isso mesmo. A gente vai ter dificuldade de explicar. Aí a gente vai jogar para o sobrenatural. Aquilo que, no fundo, tem a ver com um conceito. Eu preciso entender o conceito. A palavra de Deus, gente, não é, como eu falei ontem, não é psicografada. Ela precisa ser entendida na realidade das pessoas. E é importante que você amadureça, assim como eu também. E nós estamos amadurecendo nessa compreensão. Então, quando eu falo de caráter, eu não estou falando de hábitos sociais. Escute isso. Quando eu falo de caráter, eu não estou falando exclusivamente de hábitos sociais. Não confunda hábitos sociais com um caráter cristão. Mas, pastor, peraí. Não existem hábitos sociais que encontram eco nas Escrituras? Sim. Mas o caráter cristão é para além do conceito da sociedade. É mais do que isso. Então, como eu adquiro o caráter cristão? Eu, então, tenho que entender o que é fruto do Espírito na minha vida. Veja que, quando a Bíblia fala em Gálatas a respeito do fruto, está no singular. E obras da carne está no plural. E só há uma maneira de eu ter o fruto do Espírito que vai moldar o conjunto de características que formam o meu caráter, através do Espírito Santo. Então, é fruto que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Deixa eu abaixar aqui meu celular, senão vai ficar tocando aqui. Só quando o Espírito Santo gerar em mim a capacidade de enxergar na perspectiva de Deus. Amém, gente? Então, se eu pudesse definir o que é caráter, eu diria para vocês assim: caráter na vida de um discípulo é se submeter à verdade de quem Cristo é. Não adianta, gente, veja só, se eu começar a apenas, exclusivamente, não estou dizendo que a disciplina não seja importante, mas se eu começar apenas a partir da minha disciplina, tentar não mentir, tentar não ser iracundo, e etc, 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 vai ter prazo de validade. Por isso que tem que ser produzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em nós para que eu realmente tenha o caráter moldado por Cristo. Então,
Eu só vou entender o que é viver um caráter cristão como igreja, como indivíduo, se eu tiver diariamente submissão à verdade de quem Cristo é. Amém, gente? Quando a gente pensa num líder, o que é que vem à sua cabeça, gente? Vamos lá. E aí eu vou dar aí o tempo para você interagir. Líder é. Líder é. O que o líder é? Se você pudesse definir, líder é exemplo. Vamos lá. Deixa eu ajudar você a pensar. Líder é um indivíduo que tem a última palavra? Assim ou assim? Líder é um indivíduo que tem a última palavra? Assim? Ok, vamos pensar. O líder é aquele que sabe tudo? Será que o líder é aquele que sabe tudo? Assim ou assim? Vamos interagir. Não, 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 não. Ok? Líder é aquele que tudo precisa ter a sua aprovação? Vamos pensar. E eu estou falando aqui, gente, deixa eu falar. Nós, em algum nível, nós somos líderes. Se não líderes formais na igreja, nós somos líderes na vida. Ok? Então, será que o líder é essa pessoa? Líder é aquele que seus gostos precisam prevalecer. A gente está falando de caráter antes de função. Esse caráter é a submissão a quem Cristo é. Então, você vai responder nessa perspectiva. Será que eu realmente preciso prevalecer o que eu acho, o que eu penso, porque afinal de contas eu sou o líder, então as pessoas têm que se submeter a mim, porque afinal de contas eu tenho uma unção maior do que a sua unção, porque eu sou, afinal de contas, eu sou o pastor. Então, como pastor, eu tenho uma unção maior do que a sua unção. Será que é isso? Ou eu tenho um papel diferente do seu papel? Mas você carrega algo que vai me ajudar a enxergar melhor. A maioria das relações que são disfuncionais na igreja, que machucam, que ferem as pessoas, é porque nós não entendemos que não carregamos tudo, nós carregamos uma parte. E nós queremos carregar muitas coisas. A gente quer carregar mais do que a nossa capacidade. E aí a gente é ferido e a gente fere. Sofre você, sofre a sua família e sofre a obra de Deus. Por quê? Porque a gente quer carregar mais do que a nossa capacidade. Então, refletir sobre isso, que a sociedade religiosa legitimou ao longo do tempo. A gente sobrecarregou pessoas. A gente não está falando que moral é o conceito que aquela sociedade, aquela norma que aquela sociedade ela estabeleceu. A igreja estabeleceu uma norma que nós precisamos repensar. Repensar se, de fato, nós não estamos carregando mais peso do que deveríamos, por motivos, às vezes, de fissura no nosso caráter. A ética cristã não nos deu a capacidade de refletir. Aí sentimentos vão vindo, né? Não, eu tenho uma unção, eu tenho que fazer, eu tenho amor pela obra. Aí você está machucando, você está se ferindo. Em nome do zelo, você está indo além da sua capacidade, sua família está sendo ferida. Na verdade, você está se relacionando com a igreja para suprir sua carência. Aí a igreja passa a ser supridora de carência. Né, gente? Aí a gente terminou ontem a ministração falando a respeito disso, né? Aí o que a gente acaba fazendo, irmão? Tornando-se aquilo que Deus nunca nos mandou fazer. Então vamos continuar. Então, líder, se não é isso, líder
que tem um caráter moldado por Deus, ele é aquele que seus projetos e sonhos são levados ao colegiado das graças ministeriais. Vou falar de outro jeito. Eu escrevi isso no meu livro, o que são as graças ministeriais. São os dons ministeriais, né? Descritos no capítulo 4, mesmo versículo 5, né? De Efésios. Né? O pastor é o mestre, o profeta, o evangelista e o apóstolo. Por que isso? No Antigo Testamento, a liderança ela estava baseada em reis, profetas e sacerdotes, em tempos distintos. Ok? Na nova aliança, é a coletividade. Por quê, gente? Porque na coletividade eu consigo ver de vários ângulos. Nós estamos falando de caráter. Caráter é assumir, me submeter ao modelo de Jesus de viver a relação na igreja local. A gente está falando de igreja saudável, a gente não está falando de igreja que precisa amadurecer nas nossas relações. Quantas pessoas vocês conhecem que têm desistido da vivência comunitária? É crescente o número dos desigrejados. E pode acreditar, estão desigrejados porque se decepcionaram com a relação comunitária. Se decepcionaram com pessoas. Porque não entenderam que eu tenho um papel. Muita coisa, né? Está dizendo aqui. Eu tenho um papel e não todo o papel. Né? Eu preciso entender isso para que eu tenha saúde. Então, por exemplo, quando eu trabalho no colegiado, quando eu entendo que a saúde da minha vida pessoal, você como discípulo agora, depende do profeta. O que é o profeta na perspectiva do Novo Testamento? É aquele que faz a leitura do tempo de Deus. Vou falar diferente. É aquele que tem a sensibilidade para perceber o movimento das águas de Deus no nosso tempo, o que Deus está movimentando naquele tempo. O que é o mestre? O mestre é quem não nos deixa fazer a coisa exclusivamente pelo emocional. Ele não nos deixa desviar daquilo que é fundamento da Bíblia Sagrada. O que é o pastor? O pastor é aquele que no processo, na jornada, ele cuida das pessoas para que elas não sejam feridas por causa das incompatibilidades. O que é o evangelista e o apóstolo? O evangelista não nos deixa, apesar do nosso ativismo, perder paixão pelas almas. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que não nos deixa perder a visão de avanço. Se não olharmos nessa perspectiva, nossa relação comunitária perderá força. Seremos frustrados e decepcionados e teremos sentimento de desistência e esse sentimento vai migrar para algo mais profundo e daqui a pouco você não tem mais prazer de ir à igreja, daqui a pouco seus olhos são olhos apenas críticos. Por quê? Porque não há um entendimento de que você faz uma parte disso e que você não tem gerência naquilo que as outras pessoas fazem. Líder que se submeteu ao modelo de Jesus. Então, caráter cristão se você quer uma definição clara, pastor, defina caráter cristão. É me submeter ao modelo de Jesus. É como Jesus faria. Não é como eu acho que tem que fazer. Mas é como Jesus faria. Como o Senhor faria. Ok, Roberto está dizendo aqui. Então, quando eu assumo o modelo de Jesus, deixa de ser subjetivo. Por mais que isso me arranhe. Não é mais o modelo que a minha sociedade, igreja, estabeleceu. Não é mais o que eu acho que tem que ser. Não é mais o que o meu sentimento me leva a compreender. Mas é o modelo de Jesus. Um exemplo clássico do nosso tempo é a relação que a igreja tem, até certo ponto, conflituosa em relação à homossexualidade, por exemplo. É um assunto que
a gente não pode se esquivar, né? Deus ama completamente, completamente, absolutamente, né? Eu gosto do Zé Bruno, quando o pastor Zé Bruno, quando ele fala uma coisa muito interessante, né? Que Deus chama as pessoas para uma relação, mas ele ama tanto essas pessoas que ele tem modelos de vida por causa do coração dessas pessoas que foi violado. Então, amar essas pessoas significa dizer, olha, Deus te ama muito e vai continuar te amando. E o amor dele é tão grande que ele tem um modelo de vida para você. Ele tem um caminho para você, sabe? Claro que não precisa ser forçado, claro que isso a igreja precisa receber. Não estamos falando disso. A gente só está dizendo a você que eu preciso entender que Deus tem um modelo para além do nosso modelo. Porque se caráter cristão vem antes do que eu faço, eu preciso entender que o que eu sou dependerá da minha submissão à verdade de quem Deus é em Cristo Jesus. Não é como eu acho que tem que fazer. Não é como a minha ira, sabe, se movimentou para fazer. Quantas vezes a gente pensa, gente, em tomar uma atitude? A gente acha que é a melhor atitude. Mas a pergunta a se fazer um líder que tem o caráter moldado, depende da outra pessoa. Sabe, irmãos? E com o coração muito em paz, muito em paz. Né? Eu, esses últimos anos, tenho trabalhado como pastor ministerial. Travou? Já melhorou aí, gente? Está fluindo? Esses últimos anos eu tenho trabalhado, tem gato aqui pulando para tudo quanto é lado aqui, mano. Gato, cachorro, papagaio. Eu tenho trabalhado como pastor ministerial, né? E tenho percebido o quanto as pessoas estão feridas por acharem que foram preteridas, que foram deixadas de lado. Eu não sou imaturo para não dizer que não existam desajustes, né? Sentimentos humanos mesclados. Acho que sim, acho que sim. Acho que alguns comportamentos precisariam ser ajustados. Mas o que eu tenho percebido, que algumas pessoas têm se ferido pelo não entendimento da parcela que elas devem cooperar no reino de Deus. São ciclos. Eu coopero no momento da minha vida desta forma, daqui a pouco as coisas podem mudar, eu cooperar de uma outra forma. Veja, numa igreja pequena, por exemplo, alguns de vocês, eu já fui pastor de igreja pequena. Gente, você faz de tudo, irmãos. Você é do goleiro, você é do zagueiro, você é meio campo, você corre para cabecear, não é assim? É ou não é, gente? Você é do louvor, sendo uma mão de um taquara rachada. Você, irmão, você faz de tudo. Você é o recepcionista, você é o pregador sem ter nenhuma vocação para pregar. Aí, de repente, outras pessoas vão chegando, os vocacionados vão chegando. Aí, Satanás, ele lança no coração, muitas vezes, das pessoas, um sentimento de que, quando precisavam de mim, eu era importante. Agora que chegaram outras pessoas, eu fui colocado de lado. Irmão, isso é muito comum. Volto a dizer, eu atendo pessoas que saem da nossa comunidade e pessoas que chegam à nossa comunidade. Hoje eu exerço muito esse papel na igreja, além do papel do ensino, eu exerço muito esse papel. E quase sempre as pessoas estão feridas porque se acharam colocadas de lado, preteridas, estão magoadas. Pode ser que isso tenha algum sentido, mas se o meu coração, irmãos, estiver no lugar certo, eu estiver preparado, entendendo quem eu sou em Cristo, entendendo a minha parcela, ninguém vai arrancar de você o que Deus te deu. Ninguém vai arrancar, vou dizer de novo, ninguém vai arrancar de você o que Deus te deu. Se você não estiver naquele lugar, você vai estar em outro. Agora, você está com o coração sarado, né? Não pode ser iracundo nessa relação. Eu não estou aqui,
mas Deus vai me usar em outro lugar. E vocês vão experimentar a ira de Deus. No fundo, eu estou dizendo, Deus, dá uma banda lá, quebra a perna dele. No fundo, tem um sentimento parecido com isso. Claro, né? Estou exagerando nesse negócio. Mas, irmãos, a gente precisa amadurecer nisso. Eu vivo a relação comunitária há 37 anos da minha vida. Quase 20 como pastor de igreja. E tenho entendido cada vez mais os ciclos que Deus vai promovendo. Por quê? Porque eu não sou dono de nada. Nada é meu. Sabe quando você vai ter a sensação sadia de que você não perdeu nada? Quando você tiver a consciência de que nunca teve nada. Diga aleluia aí, hein? Eu acho que você deveria dizer um aleluia aí, hein? Porque como é que eu vou perder algo que eu nunca tive? A igreja nunca foi minha, gente. Eu nunca fui dono de nada. Eu nunca fui dono do meu ministério. Eu sempre cooperei com aquilo que eu me submeti quando aceitei Jesus. Eu me submeti ao modelo de Jesus e não ao meu modelo. E eu não estou falando de questões organizacionais, que aí elas vão acontecer, a gente vai ter, né, alguns desencontros, mas não vai modificar quem eu sou, é isso que eu estou falando. Eu não estou sendo, irmãos, inocente, no sentido de menino, de não achar que não existem discordâncias. Por favor, não é isso que eu estou dizendo, você é maduro para entender. Eu só estou dizendo que isso não vai mover quem eu sou. Não vai me tirar a alegria. Entende? Não vai me tirar a certeza de quem eu sou em Deus. Por quê? Porque está para além do que eu faço. Por isso que o tema da aula de hoje é caráter antes da função. E se caráter é assumir e me submeter ao modelo do Cristo, o modelo do Cristo é compartilhado, cooperativo, cíclico. Uma hora eu estou numa função, outra hora eu estou em outra. Por quê? Porque igreja não é o fim. Igreja só é uma vertente. Quem briga por função na igreja, se magoa pelas funções exercidas na igreja, que não entendeu que é para além das nossas reuniões, no lugar de reunião que a gente chama igreja, que o nome mais adequado seria prédio. Deixa eu tomar uma água. Amém, gente? Eu espero que você saia daqui inquietado mesmo. Eu quero inquietar você para amadurecer você. Nunca mais vão ferir você a ponto... Porque, irmãos, relação fere, gente. Igreja é lugar de feridas, mas é lugar de cura. Não pode ser uma ferida ad eterna. Não pode ser uma mágoa ad eterna. Não pode ser... Você entende isso? Por isso é que é importante entender que meu caráter vem antes. A forma com que eu assumo o modelo de Cristo e não o meu modelo. E uma das primeiras características é entender que a vivência comunitária é coletiva e não é individual. Não há ninguém mais ungido do que o outro na relação de igreja no Novo Testamento. Se você quiser saber mais disso, eu escrevo isso, descrevo, provoco lá no livro a respeito disso o tempo inteiro, para ajudar você a pensar e a vencer os dilemas que, às vezes, se colocam de uma forma tão forte no seu coração. Impede você de viver, amados, como discípulo de Jesus, que se expressa na igreja, mas que vive o cristianismo aonde estiver. O problema é que a gente entendeu, em algum momento da história cristã, que vida como discípulo de Jesus é vivida exclusivamente na igreja. Igreja prédio. A igreja prédio é uma vertente, mas eu sou um discípulo aonde eu estiver. Como advogado, como irmãos, como pedreiro, como barbeiro, como professora, sabe, irmãos, como cuidadora,
e etc, etc, etc. É uma expressão e não é o todo. Por isso que eu não brigo pelo espaço, amigo. Eu só expresso de forma cooperativa com os meus irmãos. Não há pessoas mais ungidas que as outras. Existem pessoas que Deus as vocaciona de forma diferente. Para quê? Para que elas se complementem e o corpo de Cristo, numa ação cooperativa, seja edificada. Quantos estão pegando o que a gente está dizendo aqui, gente? Um líder que tem o coração moldado por Deus, um líder que eu falo, qualquer pessoa que exerça qualquer atividade, ele tem a consciência de que a única pessoa que tem que ter a aprovação total é Deus, não é você. Você não precisa aprovar tudo. Entende, gente? Por quê? Porque você tem patente alta? Não, 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 por favor. Você não precisa concordar com tudo. Você não precisa concordar com os aleluias, glórias a Deus. Você não precisa concordar com as expressões diferentes dos seus irmãos. Você não precisa concordar. Você precisa ter a consciência de que a pessoa que você precisa estar diante dele com temor e tremor e submissão é o teu Deus. Não precisa passar por você, porque você não tem um entendimento total. Eu preciso da ajuda do profeta, irmãos, porque às vezes eu tenho uma mentalidade muito racional, aí o profeta me ajuda. Às vezes o profeta tem uma mentalidade muito para o sobrenatural e ele esquece já da revelação exposta nas Escrituras. E o mestre, então, ajuda ele voltar para a revelação já exposta. E, às vezes, pelo fato do profeta estar no sobrenatural e o mestre está muito voltado para as Escrituras, ele perde a paixão pelas almas. Aí o evangelista tem que incentivar. Quantos estão pegando isso aí, gente? Isso é poderoso demais. Aí a gente vai ensimesmar a fé. O que é ensimesmar a fé? É tornar a fé apenas a experiência comunitária. Aí a gente briga por espaço. A gente briga porque não tem espaço para pregar. A gente briga porque não tem espaço para cantar. A gente briga porque não tem espaço para liderar formalmente. A gente briga por vários outros motivos. Por quê? Porque a gente tornou a nossa experiência cristã apenas, exclusivamente, a relação comunitária. Ela é importante, por favor. Eu não estou tirando, irmãos, a importância da relação da igreja. A igreja é importante, a igreja é uma bênção, irmão. Igreja física, comunitária, onde a gente se reúne, vive as experiências. É importante, mas não é tudo, não é quem você é. Não pode ser, porque senão você vai se frustrar. Um líder segundo o coração de Deus, um líder com caráter forjado, ele reconhece que a igreja é plural e a única pessoa que deve ser agradada perfeitamente é o Senhor. É plural, é diferente. Não é como você é, e não deve ser, e não precisa ser. Ele reconhece que não é chefe e nem dono absolutamente de nada. Ele é apenas um cooperador. Caráter antes da função. Se a igreja quer viver a sua relação saudável, gente, se ela quer viver a sua relação saudável, ela precisa entender isso. Então, pastor, defina o que é liderança. Eu escrevi isso no livro. Para mim, liderança é, quem está anotando, estou vendo que algumas pessoas estão anotando, um líder é aquele que tem um dom específico de Deus, que o torna mais sensível para descobrir os vocacionados, potencializando os mesmos, trazendo-os para a família ministerial e juntos cooperarem no propósito que não é meu, mas é de Deus. Eu sei que não deu para você escrever isso tudo, né? Que eu falei muito rápido. Mas, em linhas gerais, é o seguinte: o que é um líder? O líder é alguém que tem sensibilidade para descobrir que não faz nada sozinho. Sabe? Ele precisa da outra pessoa. Ele descobre alguém, potencializa essa pessoa,
traz essa pessoa para a família ministerial e juntos, com aquilo que cada um carrega, nós cooperamos para Deus estabelecer o propósito dele na Terra. Eu acho que foi... não sei se vocês estão escutando aí, mas há uma guerra aqui. Pois bem. Amém, gente? Vamos voltar aqui. Então, tudo que o texto que a gente leu aqui, gente, a gente já está indo para o finalzinho. Ok. O texto que a gente leu, onde fala dos ajustes, é uma submissão a Deus pelo fato de nós não entendermos plenamente os caminhos que Deus estabelece. Então, eu me submeto à verdade. Não encare os ajustes apenas ou simplesmente como uma regra, mas como a recuperação de quem você é. Você já viu quando alguém diz assim: ah, ela é um mau caráter, pastor? Não, ele é um mau caráter. Não tem jeito, não. Quase sempre, quando a gente diz isso, a gente está falando de um comportamento moral. Mas, na perspectiva do Senhor, nós deveríamos estar pensando o seguinte, que o mau caráter é aquele que se perdeu no entendimento de quem Deus é. Ele desviou do projeto de Deus para a vida dele. O mau caráter é isso. Porque se caráter é o conjunto, irmãos, da moral e da ética e da minha capacidade de absorver psicologicamente esse conjunto de quem eu sou, dos meus hábitos, veja, quando eu não o pratico, ou não os pratico, o que eu estou fazendo? Eu me perdi no propósito de Deus para a minha vida. Porque caráter cristão é assumir o modelo de Jesus e não o meu modelo. Gente, qual é a sua missão como um cristão? Eu estava refletindo muito hoje sobre isso. Qual é a minha missão? Tem muita gente que tem crise, né? Ah, eu não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu chamado, não sei o que Deus tem para a minha vida. Escute o que eu vou dizer agora com muita atenção. A sua missão é não ter missão. Vou deixar você refletir por 1 minuto. Não sai agora não, senão vai dar ruim. A sua missão é não ter missão. A sua missão é assumir a missão do Cristo. A missão não é sua, a missão é de Jesus. E o que eu faço? Eu tenho um papel na missão que é de Jesus. O que eu exerço? Eu exerço um papel na missão que é do Mestre. E se caráter cristão é a submissão à verdade dele, o meu papel é, todos os dias da minha vida, dizer o que eu faço, seja no meu trabalho, na minha escola, nas minhas relações interpessoais, na minha relação comunitária, é assumir o modelo de Jesus, porque a missão não é minha, a missão é dele, o que eu faço é cooperar com aquilo que é dele. A obra não é minha, a obra é dele, ele é o construtor, eu apenas leio o modelo, a planta que é dele. E quem faz a leitura certa estará no centro da vontade de Deus. Nosso grande equívoco como igreja é não ler a planta de Deus. Deus já estabeleceu uma planta, e a minha função é só ler a planta e fazer do jeito que ele desenhou para que eu faça. O apóstolo Cristiano fala muito bem disso. Ele tem um livro que fala sobre isso. Como engenheiro, ele retrata muito bem isso. É olhar para a planta de Deus e fazer a leitura e executar exatamente como ele planejou. Então, a missão não é minha, a missão não é sua. A missão é dele e eu apenas
tem um papel cooperativo nessa missão. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu termino a nossa reflexão, a gente já está no horário, né? Está no horário, passamos 5 não, né? Porque começamos, esperamos 5 minutos, eu estou me disciplinando para terminar em 1 hora, né? Começamos 8h35, isso, e estamos terminando, começamos 20h35 e vamos terminar 21h35 também, portanto, 1 hora. Eu quero muito, irmãos, que você pense a respeito disso, a respeito do caráter antes da missão, e entendendo o que é caráter. Eu só vou entender o que é a moral como regra que a minha sociedade estabelece se eu tiver a ética cristã. Eu vou olhar na cosmovisão de Jesus. Eu vou pegar o óculos de Jesus para enxergar claramente. E tendo os olhos do vosso entendimento iluminados pela verdade. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que você tenha saúde na sua igreja local, que você seja uma bênção no que você fizer lá na igreja local. Não deixe, amados, nenhuma tristeza enrijecer-se no seu coração. Em nome de Jesus, seja livre para servir. Não carregue pesos excessivos. Tenha paz, flua. Você tem uma parte, ninguém tira o que Deus te deu. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te renove, que sobre você haja, amados, uma iluminação, que os seus ouvidos sejam desobstruídos, que você seja uma boca profética, seus pés sejam velozes para alcançar o propósito, sua mente seja renovada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, tenha aí um sono. Até o próximo encontro. Deus abençoe, estaremos juntos na